Boa noite, irmãos, graça e paz. 19 horas, horário de Brasília, nosso pastor costuma dizer. Estamos dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, neste domingo, 29 de agosto de 2021. Se quiserem acompanhar a leitura bíblica do Salmo 34, dos versos de 1 a 3. Queremos também cumprimentar os que nos assistem em tempo real ou que ainda haverão de assistir através das mídias, principalmente o Facebook, nós estamos transmitindo e que nós conclamamos também aos irmãos que estão em casa e outros demais que possam estar compartilhando também este culto, numa forma também da divulgação e pregação do Evangelho. Possam estar compartilhando também através das suas mídias. Leiamos o Salmo 34, os versos de 1 a 3. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. E todos a uma lhe exaltemos o nome. É nesse espírito que nós faremos uma palavra de oração nesse instante, e logo após nós teremos a participação da equipe de louvor nos cânticos de adoração. Oremos. Nosso Deus, nós queremos te render graças, o louvor e adoração que só a ti é devido. Que neste momento de culto especial que dedicamos a ti, que os nossos corações estejam centrados em ti, que os barulhos da vida lá fora do mundo não possam atrapalhar este momento, Senhor, de comunhão que queremos ter contigo, como igreja, como filhos teus. Que tu possas aceitar o nosso louvor, do nosso coração. Perdoa os nossos pecados, enche-nos do teu Santo Espírito e fala ao nosso coração através de cada parte deste culto. Nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Teremos assim então a participação do grupo de louvor. Obrigada. Queridos, vamos nos colocar de pé para adorar ao Senhor com os cânticos. Espero que você esteja animado. Esse é o dia que nós separamos para adorar o nosso Deus, né? A Ele seja toda a honra e toda a glória para sempre. Este primeiro cântico fala que muitas vezes a gente procura soluções para os nossos problemas. Eu tenho certeza que hoje você procurou alguma solução para algum problema. Mas só em Jesus a gente encontra a paz real para solucionar os nossos problemas, porque só Ele pode fazer isso por nós. Vamos adorá-lo? Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução. Não há solução. Onde há? Só em Jesus. A paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar.
Jesus, a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus? Só em Jesus. A paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Amém. Somente em Jesus, só Ele pode nos renovar dia a dia e mais do que isso, pode nos transformar. Se você olhar um pouquinho o seu passado, seus dias anteriores, você pode ter certeza que Deus te transformou. Amém? Eu tenho certeza que nós somos transformados e cada dia Deus renova a nossa mente, a nossa alma, o nosso ser. Que seja assim. Vamos sempre pedir isso a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Faça essa oração verdadeiramente. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim, tudo, Senhor, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém. Aleluia. Com muita alegria cantemos
que Jesus Cristo mudou o nosso viver. Vamos às palmas? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente? Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente? Diferente hoje é o meu coração. Seu coração é? Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Aleluia. Sim, Jesus Cristo meu viver. Amém. Poder sentar. Quero convidar os irmãos, mesmo assentados, com relação ao nosso pecado e o perdão de Deus. Ali em negrito, sabemos que é apenas de forma didática para nós entendermos a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Nós vamos ver que os primeiros 5 versículos são versículos em que o salmista fala do seu pecado de uma forma contrita, de uma forma pesada, e a partir do 5º versículo, então nós vamos ver que há uma transformação na palavra, na poesia aqui, que o salmista quer transmitir na sua relação com Deus e o perdão que ele recebe do nosso Deus. Leamos assim então, alternadamente. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E aí o salmista diz, no verso 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões,
e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. E aí, nessa mudança no seu espírito, através da confissão de pecados, ele vai dizer: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E aí ele termina o salmo dizendo: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Voltando ao verso 5 do capítulo 32, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Nós vamos ter agora um momento de oração silenciosa. É você e Deus, falando com Ele, abrindo seu coração, pedindo perdão pelos pecados, para que haja uma transformação de vida no seu espírito, no seu coração, nessa relação com o Senhor. Que sabemos que Deus nos chama à santidade, à retidão de coração. Nós vamos ter alguns momentos, e aí, logo após este período, nós estaremos, então, entoando o hino de número 32, no qual nós teremos a entrega dos dízimos e ofertas. Eu avisaria a igreja no momento oportuno do início do cântico. Oremos, então, oração silenciosa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, queremos neste instante, Senhor, um momento especial, e queremos, através da oração, fazermos como o salmista, de confessar os nossos pecados diante de Ti, Senhor, não ocultar a nossa iniquidade. Queremos Te fazer súplicas, porque Tu és o nosso porto seguro, Tu és o nosso esconderijo, e queremos ser instruídos por Ti, Senhor.
no caminho que devemos seguir. E assim, Senhor, vivermos a alegria que Tu nos proporciona, quando em Ti encontramos o perdão, a salvação em Cristo Jesus. Abençoa-nos, guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos agora a estarmos entoando o hino de número 60. Nós estaremos nesse momento, aqueles que vieram preparados, trazer seus dízimos, suas ofertas. E temos também, nesses tempos de pandemia, e aliás, já antes já fazíamos também, aqueles que porventura queiram fazer também as suas ofertas pelos meios eletrônicos bancários. Nosso boletim está constando o número da conta nossa, Banco do Brasil. Em tudo, as Tuas mãos, Senhor, nos tens enriquecido e as provisões do Teu amor bondosas conduzidos. Fiquemos de pé e cantemos o hino de número 60. Se estiverem preparados, o gasofilaço está aqui à frente, poderão depositar suas ofertas. Cantemos. Oremos. Pai Santo, Pai amado, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos dá, de podermos estar aqui Te cultuando, Te adorando em espírito e em verdade, ó Pai. Vem nos abençoar, vem abençoar a cada irmão presente, a cada visitante, e abençoe também a cada um que vem entregar seus dízimos e ofertas, ó Pai, para que o Senhor abençoe a cada um, as suas famílias, e que o Senhor abençoe também os Teus servos, ó Pai, que irão, ó Pai, trabalhar com essas ofertas, ó Pai. Que o Senhor abençoe para que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Vem falar ao nosso coração essa noite, aquilo que o Senhor tem preparado, ó Pai. Que o Senhor abençoe o Teu servo, que trará a mensagem, que o Senhor vem com o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos dar entendimento para entender a Tua palavra nessa noite, ó Pai. Abençoa a cada um, perdoa, Pai, os nossos pecados, e venha também, em especial, abençoar a cada um que está assistindo pelas redes sociais, ó Pai. Abençoe a cada um, as famílias de cada um, ó Pai. Eu Te louvo, eu Te agradeço por tudo, com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queremos, nesse instante, estar convidando nosso pastor, reverendo Whipson, que nos trará a mensagem nesta noite.
Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramado sobre a nossa vida. Amém? Meus queridos, nós gostaríamos de louvar a Deus nessa noite pelos nossos aniversariantes. Nós temos aí, nessa semana, no dia 24, a nossa irmã Andréa Selle, completou mais um ano de vida, juntamente com o nosso irmão Nelson de Lima, ambos com mais de 15 anos, certamente. Temos também, na próxima semana, alguns aniversariantes, importante que os irmãos se lembrem, da nossa irmã Débora, no dia 3, Débora de Campos Viana, dia 4, João Sebastião Filho, e no dia 4 também o Max Reis dos Santos Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus pela vida desses queridos e, ao mesmo tempo, nos preparando para o momento da pregação. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, que tem preservado a vida, que tem nos dado a oportunidade de poder contar os nossos dias em Tua presença. Diante do Senhor, colocamos a vida desses irmãos, que o Teu Santo Espírito avive no coração deles a fé, a confiança e a total submissão à Tua voz. Oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ao texto da exposição nessa noite, que se encontra em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, onde nós exporemos do verso 14 até o verso 21. Atos, capítulo 2, do verso 14 ao 21. A palavra do Senhor no Evangelho no livro de Atos, né? Não no Evangelho de Lucas, mas no livro de Lucas, capítulo 2, do verso 14 ao 21, diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes, pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorreu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, queridos? Mantenha a sua Bíblia aberta para a exposição. Meus irmãos, a título de introdução, gostaria de fazer uma referência que nós, às vezes, brincávamos no período de seminário, a respeito do fato de um colega pegar o sermão do outro para pregar. E sempre quando alguém pedia um sermão emprestado para pregar em alguma igreja durante o final de semana, a gente sempre tinha aquela liberdade de dizer assim: olha, quando você for pregar, não deixe de citar a fonte, a origem da mensagem. E o perigo de você usar um sermão de outro expositor reside em pelo menos 2 tentações. Você ser tentado a não citar a fonte na tentativa de parecer original, e ainda o perigo de não produzir o efeito esperado, tomando por base a primeira vez que o sermão foi pregado.
Muitas vezes a gente via alguém pregando um sermão e via a comoção que aquela mensagem produzia, e nós tínhamos a falsa impressão de que a mesma reação teria em outro auditório. E nem sempre isso era uma realidade. Pensando nisso, eu diria que para fugir do primeiro perigo, é necessário que nós nos voltemos aqui para essa passagem e já de cara revelar para os irmãos que esse sermão é de Pedro. Pedro está aqui proferindo um discurso para aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém no evento de Pentecostes. E para fugir do segundo perigo, é preciso que nós tenhamos a certeza de que todas as vezes que as Escrituras são abertas e expostas, elas farão aquilo e produzirão aquilo que apraz o autor divino. Portanto, que o Senhor Deus tenha compaixão de nós e nos edifique a todos através da sua palavra nessa noite. Porque necessariamente nós começaremos, a partir desse domingo, expor esse sermão de Pedro. E é necessário que nós, inclusive, localizemos esse sermão ou esse trecho dentro daquilo que nós consideramos o esboço do livro de Atos. E aí 2 capítulos precisam ser bem compreendidos de imediato. Primeiro, o capítulo 1. O que é que nós encontramos aí no capítulo 1? Preste bem atenção, volte um pouquinho à sua Bíblia, algumas páginas, uma ou duas, para que você entenda a partir do capítulo 1. Veja só, no capítulo 1, nós encontramos o relato histórico de Lucas em Atos, que inicia com os fatos ocorridos antes da ascensão de Jesus. Jesus estivera, após a sua ressurreição, com seus discípulos, dando provas convincentes da sua ressurreição e falando concernente ao reino de Deus, num período de aproximadamente 40 dias, conforme Atos capítulo 1, verso 3 vai nos mostrar. E uma ordem havia sido dada da parte de Cristo, conforme Atos capítulo 1, verso 4, verso 5, para com os discípulos. Literalmente, esta foi a ordem. Não se ausentem de Jerusalém, mas esperem que pela promessa que meu Pai fez, da qual vocês ouviram falar, pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de alguns dias. Juntamente com essa promessa que Jesus está avivando na memória dos discípulos, há também nesse texto o propósito missionário de forma bastante contundente aos seus discípulos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, falando a eles ainda, vai dizer que eles deveriam permanecer em Jerusalém e que eles receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles, e eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E após Jesus dizer isso, a ascensão de Jesus ocorreu conforme Atos capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. Frente aos olhares atentos dos homens da Galileia, que foram ali consolados por 2 homens vestidos de brancos que repentinamente aparecem naquele lugar, eles estão sendo apontados por aqueles homens como sendo um povo que deveria ter esperança, porque da mesma forma como Jesus estava indo assunto aos céus, aos olhos deles, ele haveria de vir. E é após isto que a igreja se reúne. Matias foi nomeado para, junto com os demais apóstolos, ser testemunha da ressurreição de Cristo no lugar de Judas, o traidor. Detalhe, apóstolos e demais discípulos, conforme Atos 1, 13 e 14, incluindo as mulheres e provavelmente as crianças. Algo que precisa ser evidenciado já desde o capítulo 1 é que quando nós falamos sobre a igreja primitiva ela era composta tanto de homem como de mulheres, como também das crianças.
As crianças não eram o futuro da igreja, as crianças eram o presente da igreja, já na igreja primitiva. Mas, agora cheguemos ao capítulo 2. O que é que nós temos aqui no capítulo 2? O texto relata sobre a igreja de Cristo em Jerusalém, nos dias onde ocorreu o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. O que era isto? Uma festa das semanas, no 50º dia depois da Páscoa, também conhecido como festa da colheita. Lucas vai enumerar as nações do mundo presentes no evento e descreve a reação do povo ao milagre de Pentecostes. Lucas demonstra que tanto houve aqueles que ficaram atônitos e perplexos, como aqueles que zombaram, conforme nós encontramos aí no capítulo 2, no verso 12 e 13. Mas da agora por diante, meus irmãos, o que Lucas vai fazer é focalizar no sermão de Pedro. Lucas, ele vai preparar o seu texto, ele vai preparar o seu relato de tal maneira que para agora aqui, para um momento onde Pedro vai se destacar. E segundo o historiador Lucas, Pedro estruturou o seu sermão em pelo menos 3 tópicos. Primeiro, uma explicação dos acontecimentos, apoiado na profecia de Joel do Antigo Testamento. Segundo, uma pregação do Evangelho de Cristo, referindo-se sobre a morte, o sofrimento, a morte, a ressurreição e a exaltação de Cristo. E terceiro, uma exortação aos presentes para que se apresentassem, se arrependessem e fossem batizados. Hoje, nessa ocasião, nós focalizaremos na explicação dos acontecimentos com base na profecia de Joel. É expressamente isso que Lucas vai fazer nesse texto. Diante do evento do derramamento do Espírito, da perplexidade e da zombaria que aquele evento gerou, Pedro vai explicar os acontecimentos simplesmente citando Joel. E quando a gente fala assim, citando Joel, não é licença poética, é exatamente isso que ele faz. Ele dissuade aquelas pessoas que estavam achando que eles estavam embriagados, ou aqueles que estavam de alguma forma sem saber, perplexos, sem entender o que estava acontecendo, e ele responde simplesmente citando Joel. É preciso, meus irmãos, notar ainda a atenção de Lucas no discurso teológico de Pedro. Ele usa informações de testemunhas oculares, servos da palavra, conforme Lucas capítulo 1, verso 2 vai nos dizer, o Evangelho, agora me refiro, e provavelmente o próprio Pedro lhe informou sobre os moldes e a fraseologia do sermão. Kistemaker, citando Machado, ele escreve: com efeito, tanto o molde quanto a teologia básica são mais antigos do que Lucas e provavelmente remonta aos primórdios da igreja. Em outras palavras, o que é que o evangelista Lucas, e agora historiador, está fazendo? Ele está relatando de uma maneira organizada, precisa, qual foi a resposta dada pelo apóstolo Pedro diante do evento do derramamento do Espírito. E quando ele propõe uma abordagem teológica, ele vai trazer informações que devem, inclusive, serem aplicadas à vida da igreja nos nossos dias. Uma teologia que era mais antiga do que ele mesmo. Uma teologia que já havia sido elaborada, já havia sido construída e já havia se consolidado no meio da igreja. E que certamente traria explicações adequadas para o evento de Pentecostes. Mas quais são os detalhes apresentados no texto para
que nós possamos nos ater e aplicar a nossa realidade como hoje. Primeiro, o texto vai destacar a liderança de Pedro. Veja o que diz o verso 14 e o verso 15 do capítulo 2. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vides pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. O que é que fica evidente aqui nesse texto? Ou pelo menos nesse trecho que nós acabamos de ler. Pedro, após a ascensão de Jesus, ele assume um papel de líder dentro do grupo dos 120 crentes. Interessante nós considerarmos isso, porque Pedro, aquele que havia negado Jesus, aquele que depois faz concertos com Jesus, aquele que Jesus havia comissionado para que pastoreasse as suas ovelhas. Pedro, que está aqui junto agora com a igreja, em Jerusalém, aguardando o momento do derramamento do Espírito, agora cumpre um papel de liderança. Foi ele que respondeu à multidão perplexa como o milagre de falar em outras línguas ocorreu. É Pedro que se levanta, apoiando nos seus companheiros apóstolos e cheio do Espírito Santo, ele encara os milhares de judeus na área do templo com ousadia e confiança e lhe dirige a palavra, cita Kistemaker. É exatamente isso que Pedro vai fazer. Inclusive, preste bem atenção, essa expressão que você tem aí no texto, se levantou, não significa necessariamente que Pedro estava sentado. A ideia de se levantar aqui significa que ele encarou a multidão estando acompanhado dos outros apóstolos. Você percebe alguma diferença em Pedro? É o mesmo Pedro? O Pedro que diante de uma fogueira, quando foi referido como sendo ele alguém que estava com Jesus, nega 3 vezes. Agora Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, com intrepidez e ousadia, liderando o grupo dos apóstolos e dos discípulos que estavam ali juntos, e fala às multidões que estavam perplexas e outros zombando diante daquele evento. Um detalhe importante que a gente precisa entender também, abrindo aqui um parênteses, meus irmãos, é que o milagre de falar numerosas línguas já havia passado. Pedro vai proclamar o evangelho no seu idioma materno, provavelmente o aramaico, língua popular nesse contexto. Pedro não está gerando espanto novamente. Pedro está gerando esclarecimentos. Portanto, numa língua que era comum e conhecida de todos naquele contexto. E a primeira aplicação que fica para nós, meus irmãos, diante disso, é de perceber como que Deus, através do seu poder, é capaz de transformar alguém que antes negava, que antes fugia, que antes praguejava, que antes foi omisso, em alguém ativo, participativo, de uma liderança forte e reconhecida. Prova maior é que Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, nós podemos perceber nitidamente a divisão de Atos entre 2 lideranças fortes que nós temos no meio da companhia dos apóstolos. A respeito do ministério do apóstolo Paulo. Mas, em segundo lugar, ainda olhando o texto, nós podemos também observar o discurso de Pedro. Veja o que ele vai dizer aí, a partir do versículo 14, parte B. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Pedro vai se dirigir à plateia. Companheiros, tantos que estavam ali,
que tinham em comum o fato de serem de fato judeus. Ele apela para o orgulho religioso daquela turma, mas no final chama-os de irmãos. Ele se dirige a todos que vieram para residir de forma permanente ou temporária em Jerusalém. Ele se dirige aos convertidos, ele se dirige às mulheres. Segundo a época, o termo irmãos incluía também as mulheres. E quando ele está se dirigindo a toda essa multidão, ele diz assim: preste atenção à explicação que vocês vieram buscar aqui, diante daquilo que vocês viram e ouviram. E é nesse tom que Pedro, então, começa a sua explicação, um terceiro aspecto, refutando o que eles acabaram de dizer. Fiquem sabendo disto, prestem atenção nas minhas palavras. Não é embriaguez. Rebatendo o ataque dos incrédulos, apelando para o bom senso público, Pedro diz: eles não estão embriagados. E aí você pode me perguntar: mas como assim, pastor, o bom senso público? Meus irmãos, o horário que está sendo registrado aqui no texto é a 3ª hora. Você sabe necessariamente o que é que significa isso em matéria de tempo? Veja só, os antigos dividiam o espaço-tempo entre o nascer e o pôr do sol em 12 períodos, com períodos mais curtos no inverno e mais longos no verão. Sendo aqui a 3ª hora, algo em torno entre 8 e 9 horas da manhã, já que o evento de Pentecostes está acontecendo provavelmente no mês de maio, não é lógico, porque dentro da cultura judaica, nos sábados e nos dias festivos, o cumprimento e a aplicação, conforme o Senhor Jesus havia ensinado aos apóstolos, cheio do Espírito Santo, com intrepidez, fala a multidão, Pedro dizendo: o que se cumpre aqui, o que acontece aqui, é a profecia de Joel. Esse profeta, meus irmãos, havia predito o derramamento do Espírito Santo. A profecia foi cumprida. E quando Pedro diz que essa profecia foi cumprida, de pronto nós já temos a compreensão de que Pedro estava indicando que eram os últimos dias, segundo Joel já havia dito que havia chegado. Necessariamente os últimos dias. O comentarista bíblico vai dizer que os judeus presentes ao Pentecostes sabem que Joel profetizara a vinda do dia do Senhor nos últimos dias. Nesses últimos dias de cumprimento, Deus concede as suas bênçãos ao seu povo de se arrepender dos pecados. Esses dias inauguraram a era messiânica, na qual Deus derrama o seu Espírito sobre o seu povo. E aqui, meus irmãos, a profecia de Joel vai englobar homens e mulheres, jovens e velhos. Lucas não faz distinção entre homens e mulheres. Sobre todos o Espírito Santo é derramado. Ambos sofrem a perseguição, ambos se unem à igreja, ambos ensinam, ambos se tornaram cheios do Espírito Santo. Mas aqui também, meus irmãos, cabe algumas aplicações. E a primeira delas é que quem pensa que ser cheio do Espírito Santo é sinônimo de ficar embriagado, é perder os sentidos, é perder o senso, a lógica das coisas, está redondamente enganado à luz desse texto. Porque Pedro vai dizer expressamente: eles não estão embriagados. Não existe essa ideia de ficar embriagados com o Espírito Santo. Preste bem atenção. Paulo, quando ele fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, na carta aos Efésios, Paulo está dizendo que alguém passa a ser controlado, dominado pelo Espírito Santo de Deus.
E onde o Espírito Santo de Deus age, há liberdade. Onde o Espírito Santo de Deus age, as pessoas são transformadas. Onde o Espírito Santo de Deus está agindo, gera obediência. E não embriaguez, e não dissolução, e não contendas, e não todas as mazelas e todas as situações desventuradas que não valem a pena mencionar. Sujeito ao profeta. Profetizamos sendo capacitados pelo Espírito Santo, mas em momento nenhum nós perdemos o sentido da nossa vida. Então, cuidado, porque essa perspectiva do Espírito Santo que embriaga, que as pessoas que perdem o sentido, que as pessoas que passam, então, a sair da órbita, não existe referência bíblica quanto a isso. Fazendo parte da igreja. Há referência em relação às religiões de mistério, às religiões ocultas. Isso sim, se parece mais com esse tipo de situação. Mas não com o Evangelho, da forma como a Escritura coloca. Mas seguindo ainda na explicação daquilo que Pedro está dando aqui a respeito do que havia acontecido ali naquele local, há um destaque que nós precisamos fazer. Porque quando Pedro cita a profecia de Joel, ele diz: seus filhos e suas filhas profetizarão. Lucas não vai explicar necessariamente, pormenorizadamente, o que a profecia de Joel está apresentando. E nós não encontramos aqui nesse texto a explicação do que a profecia de Joel diz. Para entendermos isso, nós temos que voltar ao Antigo Testamento e entender em que contexto Joel está profetizando e o que Joel estava apontando que haveria de acontecer lá adiante. E dos eventos que Joel havia profetizado, o que fica mais evidente é o derramar do Espírito Santo. Mas o que necessariamente significa o verbo profetizar? No Antigo Testamento, a conotação era de predizer o futuro. Porém, no acontecimento de Pentecostes, a previsão de futuro não está evidente. Não é isso que vai acontecer ali. Quando aqueles homens são tomados pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida deles, eles passam simplesmente a proclamar ou a falar ou a louvar a Deus conforme a declaração sobre as suas grandezas. É isso que eles passam a fazer. Eles não começam a predizer as coisas. Eles começam a anunciar o Evangelho. Portanto, uma interpretação possível aqui de profetizar é equivalente a pregar. E, por fim, profetizar as virtudes de Deus, através do Evangelho. E perceba que na igreja primitiva, os profetas instruíram e exortavam o povo de Deus, conforme o próprio Lucas vai registrar em Atos capítulo 21, verso 9. Então, o destaque que deve ser feito aqui é que essa ação de profetizar é muito semelhante àquilo que a igreja precisa fazer hoje. A igreja do Senhor Jesus profetiza hoje? Sim, profetiza. Todas as vezes que nós abrimos as Escrituras e expomos as Escrituras, a profecia de Deus está sendo dada à igreja. Mas não no sentido de adivinhar o futuro. Em si, em falar daquilo ou esclarecer aquilo que já foi revelado e se cumpriu em Cristo. E isso é suficiente. E para aqueles que acham pobre, lembre-se, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, mas também do gentio. Um outro destaque que nós podemos fazer é: seus jovens verão visões e os seus velhos sonharão sonhos. Uma tradução assim diferente. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus se revela através destes meios. No entanto, o derramamento do Espírito Santo faz com que todos os crentes, independente de gênero, idade, posição social,
recebessem a sabedoria e a habilidade de conhecer a Deus, de modo que até mesmo ensinar ao próximo acerca do Senhor não é mais necessário. Em outras palavras, todos ficaram cheios do Espírito Santo e todos foram habilitados e capacitados pelo Espírito Santo para se relacionar com Deus, para abrir as Escrituras e para poder entender a proposta de Deus para o seu povo. Isso é outra realidade também que sendo aplicado ao nosso contexto, vai desbancar muitos líderes, falsos líderes que nós temos hoje. A Escritura não diz que alguns foram ungidos e outros não. Não existe espaço para o ungidão. A Escritura diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E eles participam juntos daquele milagre. E quando o milagre cessa, eles seguem como igreja, pregando o Evangelho, todos eles. Mas, por outro lado, quando nós aplicamos esse texto, meus irmãos, nós acabamos com aquela desculpa de dizer assim: olha, pastor, eu não sou capaz, eu não tenho condições de estudar a Bíblia, eu não consigo extrair o que a Bíblia está dizendo, é muito difícil para mim. Meus irmãos, todo crente que foi selado pelo Espírito Santo, quando ele abre as Escrituras, ele se detém, se dedica com disciplina ao estudo das Escrituras, o Senhor fala ao seu coração, através das Escrituras. Nós não conseguimos ter uma compreensão aprofundada das Escrituras, muitas vezes, por conta do relaxo. Porque nós temos dificuldade de tirar um tempo para estudar, nós temos dificuldade de separar o domingo de manhã para vir para a escola dominical, nós não lemos a revista da escola dominical durante a semana, aí nós chegamos aqui no domingo, falamos assim: Deus, abre a minha mente e joga esse conteúdo dentro da minha mente. Meus queridos irmãos, não é assim que o Espírito Santo trabalha. Nós somos seres racionais, cognitivos. Nós temos capacidade, nós temos processos no que diz respeito ao aprendizado, e Deus sabe disso e Ele respeita isso em nós. O Espírito Santo já está pronto. Ele habita na igreja, Ele atua na igreja, Ele pode edificar a igreja. É nesses termos que Paulo vai dizer: não apagueis o Espírito, seja pela vida de pecado, mas dai lugar ao Espírito, para que todas as áreas da nossa vida possam ser conduzidas, iluminadas pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós, com coração honesto, sincero, nos rendemos a Cristo e pedimos a Deus que nos guie através da ação do Espírito Santo, que usa as Escrituras, nós crescemos espiritualmente. Pessoas simples podem se tornar varões e varoas e crianças e velhos intrépidos na palavra do Senhor. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Pedro e que Lucas está aqui relatando. Um galileu, dentro da companhia apostólica, poderíamos considerar o menos estudado, pescador, que agora, cheio do Espírito Santo, e usando as Escrituras, explica para aquela multidão, dizendo: olha, o que aconteceu aqui foi simplesmente aquilo que Joel havia profetizado há muito tempo atrás. Pedro é o exemplo de que, independente da classe social, independente da escolaridade, no que diz respeito à vida cristã, o Espírito Santo usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e da forma como Ele quer, porque Ele é soberano para fazer isso. E não existe essa justificativa na igreja, dizer assim: olha, pastor, não sei pregar, não sei evangelizar, não sei compartilhar de Cristo. Meus irmãos, todos nós que somos salvos, que pertencemos a Cristo, somos habitados pelo Espírito Santo. Nós já fomos batizados com o Espírito Santo. Nós só dissemos Senhor, Senhor,
pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém diz Senhor, Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Não fique esperando acontecer um novo Pentecostes, porque o Pentecostes é um evento histórico, marcante, definitivo, com repercussão pelo resto da vida da igreja. O Espírito Santo já foi dado, nós já fomos selados, o Espírito Santo já habita. Ele já tem feito, já tem produzido em nós transformações, mudanças significativas, e faz isso todo o tempo. Porque até mesmo quando nós não sabemos orar como convém, é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o texto é tão claro que chega a dizer que até mesmo sobre os meus escravos, sobre todos os homens como mulheres, eu derramarei o meu espírito naqueles últimos dias. Deus concede o seu espírito a todas as classes sociais, judeus, gentios. Todos eles recebem o espírito e conhecem o Senhor em decorrência disso. E esses compartilham dos dons do Espírito. Não existe igreja sem a presença do Espírito Santo, meus irmãos. Essa ideia de que presbiteriano não conhece o Espírito, que presbiteriano não fala do Espírito Santo, que presbiteriano não se relaciona com o Espírito, que nós somos frios, gelados, isso é uma balela. A igreja presbiteriana só é a igreja que é por conta do Espírito Santo de Deus. Devemos orar ao Espírito, devemos orar ao Filho, devemos orar ao Pai. Devemos ter a consciência de que fomos selados para o dia do Senhor, o dia da nossa salvação. Aí, seguindo o texto, a partir do verso 19, o texto vai dizer também, dentro ainda da profecia de Joel: e eu mostrarei maravilhas em cima no céu e embaixo na terra. Mesmo sem a declaração de Judas, essa profecia foi cumprida na morte de Jesus, quando as trevas tomaram a terra durante 3 horas. E aí você percebe, lendo o Novo Testamento, que muito daquilo que a profecia de Joel, que foi citada por Pedro, já se cumpre. O derramado do Espírito, a maneira como se deu a morte de Cristo. E mais, estas coisas aconteceram antes que o glorioso dia do Senhor venha. Lucas não traz explicações, mais uma vez eu digo, sobre a profecia de Joel. Não traz ênfase sobre os sinais e prodígios. E nem sobre a volta de Jesus, excetuando o momento em que é anunciado pelos anjos em Atos capítulo 1, verso 11. E o que é que Lucas então está focalizando? Lucas está focalizando a morte, ressurreição e a exaltação de Cristo. E aqui, meus irmãos, uma outra aplicação. Igreja cheia do poder de Deus, igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é aquela igreja que faz sinais e prodígios. É aquela igreja que o aleijado anda. É aquela igreja que o irmão cai no Espírito. É aquela igreja que o irmão, de alguma forma, faz algo extravagante. A partir de onde nós tiramos essa conclusão? Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que prega o Evangelho de Cristo com fidelidade, meus irmãos, que é o que mais falta hoje. Esse show evangélico não tem correspondência com as Escrituras. O que tem correspondência com as Escrituras é que aqueles que estão cheios do Espírito Santo pregam a palavra de Deus com intrepidez, com fidelidade. Lucas apenas relata que Pedro citou a profecia de Joel. O foco continua sendo os apóstolos serem testemunhas desde Jerusalém até os confins do mundo. É interessante nós considerarmos que os sinais e os prodígios também acompanharão os discípulos.
Mas qual é a finalidade dos sinais e dos prodígios? Confirmar, testificar que a mensagem que eles estão trazendo a respeito de Cristo é uma mensagem verdadeira. Tanto é que Deus é quem realizava os sinais e os prodígios. E quando eles oravam para que Deus olhasse a perseguição que eles estavam sofrendo em oposição à pregação do Evangelho. E a resposta que Deus dava, como aconteceu em Atos capítulo 4, foi que o chão tremeu. E aí o pessoal vai dizer, então eles caíram no Espírito aí agora, pastor. Não, o chão tremeu e eles não caíram. Pelo contrário, eles saíram dali com intrepidez e anunciavam a palavra de Deus. Lucas então fecha o relato da profecia de Joel, dizendo, e todo o que clamar pelo nome do Senhor será salvo. Pedro cita o último verso da profecia para introduzir a sua explanação do Evangelho. Deus abre o caminho da salvação para todos os povos, tanto judeus como gentios. Ele faz sua promessa às pessoas individualmente e lhes pede que respondam individualmente. Esses crentes, como membros do corpo de Cristo, constituem a igreja de Cristo, comenta Kistemaker. Em outras palavras, meus irmãos, quando nós olhamos para a passagem de Atos, nós precisamos ter uma percepção, como igreja do Senhor, o que de fato Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, está registrando a partir do sermão de Pedro, para que nós, como igreja, lêssemos e fôssemos motivados, estimulados e exortados em nossos dias quanto à missão que nós recebemos de sermos testemunhas até os confins da terra. Notemos, em primeiro lugar, que depois da obra da criação de Deus, a encarnação do Filho, o derramamento do Espírito Santo em Pentecoste foi o terceiro maior ato divino. Notemos que no Novo Testamento, diferente do Antigo Testamento, o Espírito foi derramado de forma permanente, não mais temporária, para propósitos especiais. Mas sobre toda a carne, o Espírito foi derramado e não mais retirado. Notemos que depois da ressurreição e antes da ascensão, Jesus soprou sobre os seus discípulos, conforme está lá em João, capítulo 20, verso 22 e 23. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre todos os apóstolos, sobre as mulheres e Maria, e sobre os irmãos de Jesus e outros, e todos os 120 que ali estavam, participaram do milagre de falar em outras línguas. Línguas estas, onde anunciava as grandezas de Deus, línguas essas idiomáticas, que fez com que todos que ali estavam presentes, de toda parte, ouvissem a mensagem de Cristo. Notemos que o Espírito Santo estará na igreja para sempre. Notemos que é pela ordem de Jesus aos apóstolos, iniciando em Jerusalém, que Pedro vai proclamar o Evangelho de Cristo em Samaria e Cesareia, onde também o Espírito foi derramado. E diga-se de passagem, uma nota histórica, quando a igreja se acomoda e não quer mais sair de Jerusalém, o que é que acontece com a igreja? O Senhor permite que venha a perseguição sobre a igreja. E a igreja então é dispersa. E o evangelho é pregado, chegando até nós aqui. Notemos que desde o princípio a igreja é universal, pois todo cristão, em toda parte, confessa: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal e na comunhão dos santos. Eu gostaria de concluir, meus irmãos, a mensagem nessa noite, considerando com vocês uma canção evangélica conhecida em nossos dias com o título Redenção, que é executada pelo Projeto Sola.
Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar no Google, né, ou no YouTube, mas eu queria trazer essa canção porque quando eu penso sobre a doutrina do Espírito Santo, a melhor aplicação que nós podemos fazer é que o Espírito Santo foi dado para que a obra de redenção em Cristo fosse materializada no meio da igreja. Cristo realiza a obra objetiva na cruz. E a obra subjetiva, que é a aplicação desta obra de Cristo em nossa vida, se dá pelo Espírito Santo de Deus. E olha só o que esse grupo coloca. Eu vou apenas ler com vocês aqui alguns trechos. Canção Redenção. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção. A esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres, e foram selados pelo Espírito Santo para o grande dia do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós estamos conscientes do privilégio que nós recebemos da Tua parte em sermos a Tua igreja, habitados pelo Espírito, capacitados para ir até os confins da terra. Durante todo esse mês de agosto, nós enfatizamos nas preleções, nas liturgias, o mês de missões. Ó Deus, que não seja apenas um mês, mas que seja todo ano de missões. E que nós consigamos, na capacitação do Teu Espírito, levar o conhecimento de Cristo a todas as nações. Oramos assim, ó Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas aos nossos visitantes aqui nessa noite. Dizer que vocês estão aqui junto conosco e nós que aqui viemos para adorar a Deus. Portanto, vocês são bem-vindos nesse momento, nesse ato. E são bem-vindos também para vir outras vezes, tá bom? Nós não podemos abraçá-los ainda. Quando essa situação passar, nós vamos poder apertá-los, né? Aí os visitantes não serão mais abraçados na igreja, serão apertados na igreja, porque a saudade vai ser grande, né? Mas nós gostaríamos, assim, de dar as boas-vindas a vocês. Deus abençoe de vocês. Recebam aí os cumprimentos da igreja. Você, igreja, que está percebendo alguém visitando próximo a você, mesmo que seja de longe, né? Dê as boas-vindas. Hoje, falar de longe é uma expressão de carinho, de amor e de cuidado. É como a cultura muda, né? O brasileiro, que é extremamente relacional, extremamente contato, tem que se adequar agora a esse contexto novo. Meus irmãos, nós pedimos aos queridos que continuem a oração, como nós falamos pela manhã, pela vida do reverendo Marlúcio, da sua esposa e do seu filho Pedro. Eles continuam em Salvador, o Pedro continua hospitalizado, em estado grave. Como eu falei pela manhã, ontem foi ensaiado o desligamento dos aparelhos, mas com a graça de Deus ainda há vida e ainda há esperança do que Deus possa reverter aquela situação. Nós esperamos um milagre e sabemos que o nosso Deus é capaz de fazer isso. Essa é a grande expectativa do nosso coração. Então não deixe de orar
pela vida do reverendo Marlúcio, pela vida do Pedro e da sua esposa, pela esposa do reverendo Marlúcio. Amém? Vamos ficar em pé para a gente poder orar nesse instante? Outro motivo de oração, nós tivemos essa semana a perda de um colega de seminário, o Charles. O Charles, ele pertenceu ao mesmo presbitério que eu concluí o seminário no presbitério de Anápolis. Ele deixou a esposa e, se eu não me engano, uma filha. Foi vítima da Covid. Pedimos também aos irmãos que orem pela vida dele. Pela informação que eu recebi, me parece que agora, nesse mês, já foi o segundo pastor que perdeu a vida da nossa igreja diante desse quadro da Covid. É muito estranho, meus irmãos, vocês pensarem que em um domingo está no púlpito, no outro domingo estão celebrando o sepultamento do pastor, né? Os irmãos se lembrassem dessas coisas e orassem mais e colocassem a vida dessas famílias, não só as da nossa igreja, de todo mundo que ainda enfrentam essa mesma situação. Vamos orar? Senhor Deus, derrama as tuas bênçãos sobre nós. Mais uma vez suplicamos pela vida do reverendo Marlúcio, da sua esposa, do seu filhinho Pedro. Mais uma vez queremos nos lembrar do Charles, nosso amigo, pai de seminário, das lembranças que o Senhor preservou. Mas sabemos que ele agora está contigo e que, de fato, quem precisa da ação do Senhor é a sua família, a sua esposa, filhos. Que o Senhor possa estar nos dando condições como igreja, e não só no caso do Charles, mas também dos outros ministros da denominação que perderam a sua vida. Que possamos, ó Deus, como igreja, saber também estar junto e apoiando essas famílias enlutadas. Mas o luto, ó Deus, que nós sofremos não se limita a nós. Alcança todas as famílias, ó Deus. E agora na nossa cidade, onde nós temos a notícia dessa nova variante, que o Senhor possa nos dar cautelas e que nós saibamos cada vez mais, Senhor, usar de medidas necessárias para a proteção da vida. Nada nos impede de congregar, nada nos impede também de tomar as cautelas necessárias para termos uma vida saudável. Que saibamos fazer isso, nós pedimos em nome de Jesus. Continua, Senhor, derramando as tuas bênçãos sobre nós. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Recebeu a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós,